Ok, pessoal, vou gravar esse vídeo brevemente aqui para ajudar vocês da 1M a entender o conteúdo. Bem, até agora a gente tinha visto o comando select simples e hoje eu quero anunciar isto aqui, os tipos de join. Tipo de join, ele vem antes da palavra join, que eu posso colocar alguma dessas quatro opções aqui, que no caso são o inner join, left, right e full join. Para facilitar um pouco para vocês, eu já explico que não se preocupe, porque inner a gente não vai usar, porque inner join ou só join é a mesma coisa. Então só sobram três tipos. E o MySQL, ele não usa o full join. Ele é só para SQL Server da Microsoft. Então também não funciona. Quando vocês forem usar o SQLite ele não funciona o right join nele, só funciona left join. Ou seja, só o join natural, que vocês já usam, que é só join, ou no máximo left join. O right join é o contrário do left. Então também é fácil da gente compreender. Vamos entender então esses assuntos. Para a gente compreender, eu trouxe de exemplo aí a tabela de funcionários e a tabela de cargos. Percebam aí que o cargo tem o código, o cargo e o salário, tá? Como o SQL Server tem esse tipo estranho aí, money. Mas é um decimal, né? Só um decimal específico aí com duas casas decimais. E em funcionários, o único detalhe que eu tenho aí é que a coluna permite nulos, que é ao contrário do not null, né? Então é para permitir nulo, o único que permite nulo é o funcar código, tá? Ou seja, o código do cargo desse funcionário. Pode ficar em branco, significa que pode existir um funcionário que não tem cargo, beleza? Bem, aqui está o que foi inserido no nosso banco, no banco. Eu dei um select nas duas aí, perceba que não tem ponto e vírgula aqui em cima, no final das linhas, porque é SQL Server, aí não precisa. Tá? Então são leves diferenças de um banco para outro. No MySQL, obviamente, a gente coloca. Aqui, observem que eu tenho caixa, vendedor e gerente, na tabela de cargos, e funcionários eu tenho Chico, Tom, Zé e Gonofredo. Com detalhe, desculpa, com detalhe que Gonofredo não tem cargo. Ele é funcionário, mas ele não está em cargo algum. E também, se vocês observarem, só são utilizados os cargos 1 e 2. Ou seja, não existem gerentes. Então, eu tanto tenho um gerente que não é utilizado, como eu tenho um funcionário que não tem cargo. Tá certo? Vamos falar então do inner join. O inner join é um join natural, que vocês já sabem. Então, quando eu faço select, bem, botei aqui cargos, join, funcionários, tá certo? Botar inner ou não aqui, tanto faz, daria no mesmo. Então, quando eu juntei essas duas, botei aqui car código, fun car código, bem direitinho, o que aconteceu? Veio Chico, Toim, Zé, não veio Gonofredo, tá? Porque ele não está ligado. E veio caixa e vendedor. Não veio gerente, porque não estava ligado também. Significa que join é um negócio que vai trazer os casados. Eu até escrevi isso no próximo slide. Tá? Então, traz os registros são casados, que estão ligados dos dois lados. Os registros solteiros são ignorados, não vão aparecer no join. Join serve para registro casado, que está dos dois lados. Tá certo? Ele está ligado de um lado e relacionado do outro lado. Aí vem a diferença, porque a gente já mexia no join. Agora é o left join. Left join, como é que vocês vão entender aqui já para dar um macete para vocês? Se vocês clicarem em cima da palavra join e apertar para a esquerda, left, esquerda, né? Apertar a seta para a esquerda, ele vai andando para a esquerda, andando, 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 até que sobe e vai bater em funcionários. Significa que eu estarei trazendo os casados, tá? Já que eu estou unindo funcionário com cargo, ele vai trazer os casados sempre, mas também vai trazer os solteiros da tabela da esquerda, ou de tudo que tenha para a esquerda, caso eu tenha vários joins. Então, todos os solteiros da esquerda vão ser trazidos,
certo? Então é para isso que serve o left. Nesse caso, eu vou trazer funcionários que têm cargos e inclusive os funcionários solteiros, ou seja, funcionários sem cargo. Quem aparece aqui embaixo? Gonofredo. Beleza? Então ele apareceu aí e aparece aqui nulo, né? Porque ele não tem ligação do outro lado. Por que que se chama esquerda-direita? Porque o banco de dados, quando ele sai importando, na hora que na cabeça do banco de dados, né? Na hora que eu dou o primeiro from, ele bota aqui. Aí eu boto um join, ele bota a direita dele, né? Ou seja, vai crescendo para a direita. Aí eu boto outro join, vai para a direita. Outro join, por aí vai. Ele vai pulando sempre para a direita. Então, quando eu digo esquerda ou direita, eu estou falando o que passou à esquerda e a nova que está chegando está à direita. Tá certo? Então, quando eu boto left join, left, eu estou valorizando solteiros da esquerda. Ok? Comando right é o contrário. Então, se eu clicar aqui na palavra join, já que eu estou pedindo right join, e for com a seta para a direita no meu teclado, eu vou andando, andando, andando até que chega aqui em cargos. Ou seja, eu vou valorizar funcionários que tenham cargos, ok, os casados, e os solteiros, ou seja, os cargos solteiros. Nesse caso, ele trouxe aqui o gerente. Então, ele vai trazer aí os solteiros da tabela de cargos, né? Então, tá bem explicado aí, é o contrário do left. O full join, que não funciona, ele traria as duas coisas, solteiros dos dois lados. Tá certo? Então, só para a gente entender para que serviria. Não tem como fazer no MySQL, porém, com o comando union, que só para vocês não ficarem na dúvida, vou tentar escrever aqui, eu daria select, alguma coisa, e botaria o meu valorizando do lado esquerdo, depois escrevo union e dou outro select, agora do lado direito, ponto e vírgula. Isso é um ponto e vírgula. Isso aqui seria entendido no MySQL como um só comando, e ele iria juntar e daria um full join. É uma gambiarra, mas funciona. Bem, na prática, a maioria das vezes a gente vai usar só o inner join, que é a mesma coisa de botar só join, que é o que vocês já fazem. Mas, eventualmente, se eu disser, me dê o nome dos bairros que não tem clientes. Aí você, opa, já sei, estou falando aí de solteiro, de um dos dois lados. Né? Ele é cliente e bairro, a ligação. Mas eu estou querendo saber de um que não está ligado com o outro. Opa, preciso de left ou right join, depende de como eu digite. Né? Percebam que se eu inverter a ordem, eu inverto o que é left e o que é right. Aqui nessa imagem eu coloquei o normal, como é que vai funcionar. O inner join, ele vai pegar apenas casados. Né? O left join, ele pega os casados e mais os solteiros do outro lado. O contrário ao right join, e o full join pegaria tudo. E eu trouxe mais esse daqui que tem todas as variações. Então, por exemplo, as coisas estranhas como essa daqui. O que é isso daqui? Isso daqui é só esquerda e direita sem ter os casados, né? Ele tá só os solteiros dos dois lados. Como é que se faz isso? Então, ele deu um full outer join e depois ele disse apenas o where a chave A está nula ou a chave B está nula. Ou uma coisa é nula ou a outra. Então, se não tiver nenhum nulo, não vale. Tá? O que vai vir nulo? Aquelas colunas que estão que não foram localizadas, né? Então, sempre que eu quiser, se o que eu fizer, que eu trouxer left ou right, vai ficar uma das colunas vai ficar lá nula. Então, na verdade, não uma das colunas, toda aquela tabela. Então, se eu fizer, por exemplo, cliente unindo com bairro, então, se eu puxar um right join para bairro, dizendo que eu quero os bairros solteiros, a linha, todas as colunas referentes a cliente vão ficar em branco, né? Vai ficar nulo, 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 e depois o nome do bairro, porque não tem nenhum cliente morando ali. Então, para selecionar só esse daí, é só utilizar esse comando aqui, ó, onde tal qual, aí eu boto qualquer uma das colunas is null. Não dá para fazer igual a null, isso aqui não funciona. Tem que ser is null, tá certo? Como está escrito aqui. Então, eu digo, eu quero todos que tenham a coluna nula. E ele vai trazer apenas os solteiros.
É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, joguem lá no grupo e eu vou tentar ajudar vocês, beleza? Valeu, um abraço.